E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem pode dizer amém? Amém. Eu quero pensar rapidamente com a igreja sobre os endereços do Espírito Santo. Os endereços do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo tem endereço. Tem endereço. Eu posso me considerar quase que um nômade, porque eu já tive muitos endereços, como disse aqui a irmã Luísa também, morou em São Paulo, morou nos Estados Unidos, está morando aqui. Eu nasci em Votorantim, morei em Piedade, em vários endereços, morei em Sorocaba, em vários endereços, morei em Presidente Prudente, também em vários endereços, estou aqui em Regente Feijó, e sei, irmãos, que o endereço fala de localidade, o endereço fala de moradia, o endereço fala de habitação. E a palavra de Deus, ela me mostra que o Espírito Santo de Deus, ele também tem endereço. O primeiro endereço do Espírito Santo está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. É o primeiro endereço do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo não é uma força motivadora. O Espírito Santo não é apenas uma influência. O Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa está aqui nesta noite. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é assim, irmãos, o Pai aqui, o Filho aqui e o Espírito Santo aqui. É o Pai aqui, o Filho aqui e o Espírito Santo aqui. Os três têm o mesmo poder. Se o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Se o Pai tem toda a sabedoria, o Filho tem toda a sabedoria e o Espírito Santo tem toda a sabedoria. Se o Pai, ele é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. Essa trindade participou na composição humana. Deus diz: façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito presente na criação. Em Gênesis 11, Deus diz: desçamos. Era o Deus Pai, era o Deus Filho, era o Deus Espírito descendo. E confundamos a língua deles. Era a participação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. No batismo de Jesus, o Pai falou, o Espírito batizou e o Espírito Santo repousou. Quando Jesus entrou na água, saindo, o céu se abriu, e uma voz do céu bradou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o Espírito, em forma corpórea como de uma pomba, repousou sobre Jesus. O Pai domina, o Filho realiza, mas é o Espírito Santo que preserva. O Pai operou a salvação no céu, o Espírito Santo operou a salvação na terra. O Filho operou a salvação na terra, mas o Espírito Santo operou a salvação dentro dos nossos corações. O Pai é divindade invisível, o Filho é divindade manifesta, mas o Espírito, ele é o Deus em operação, em operação, em operação. No batismo com o Espírito Santo, o Pai promete, o Filho garante e o Espírito Santo enche. No Antigo Testamento, o tempo e a dispensação do Pai. Nos Evangelhos, a dispensação do Filho. De Atos dos Apóstolos até hoje, a dispensação do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nesta noite. Esse Espírito Santo, diz o texto, que ele é uma pessoa. E o endereço do Espírito Santo está em Gênesis 1, versículo 2, que o texto diz que a terra, veja, a terra era sem forma. A terra era sem forma. O Espírito Santo está dando forma, está desenhando, está projetando a terra.
A terra era sem forma, assim como eu e você, nós não tínhamos forma, mas o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas, ou seja, ele criava, ele recriava, como uma criança em uma incubadora. O Espírito Santo era incubador do universo, ou seja, o texto diz, a terra era sem forma e a terra era vazia. Portanto, o Espírito Santo dá forma à terra, mas o Espírito Santo, ele estava preenchendo a terra, o oco da terra estava sendo preenchido pelo Espírito Santo. Assim também, eu era vazio de Deus, eu era vazio de alegria, eu era vazio de esperança, mas quando o Espírito Santo veio sobre mim, ele me encheu de esperança, ele me encheu de alegria, ele me encheu de graça e ele me encheu de poder. O texto diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo raiou ali como a luz de Deus na terra, dissipando as trevas, trazendo clareza, trazendo iluminação à terra. Assim também estávamos em trevas de pecado, mas quando o Espírito Santo chegou e nos apresentou Jesus, as trevas se dissiparam, a luz do Evangelho raiou e nós andamos na luz, porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo. O endereço do Espírito Santo era o universo. Minha avó sempre dizia, meu filho, essa roupa não ornou, e eu falava, essa palavra ornou só pode ser coisa da minha avó, quando era criança. Você tem que ornar, a roupa tem que ornar, tem que combinar. Aí eu fui para Jó 26:13. Em Jó 26:13 a Bíblia diz, pelo seu Espírito Deus ornou os céus. Aí eu entendi o que minha avó falava. Ornar é combinar, é ornamentar, é adornar, é abrilhantar, é decorar, é embelezar. Quando o Espírito Santo estava no universo, ele estava ornamentando, adornando, abrilhantando, decorando, embelezando. É só olhar para uma árvore e você lembra que Deus existe. É só você olhar para o rio, para as montanhas, para os mares, para os oceanos, e você louva o Senhor, porque o Espírito Santo estava naquele endereço. Você pode dizer amém? Mas o Espírito Santo mudou de endereço. Ele mudou para o segundo endereço, que é o tabernáculo construído lá no deserto. Após a criação de todas as coisas, Deus faz o homem e a mulher, a queda do homem, caiu, manchou-se com os pecados, se afastou de Deus, e após esse momento de Gênesis, nós chegamos a Êxodo, e em Êxodo nós temos a redenção. Se em Gênesis o ser humano está caído, em Êxodo ele está em pé restaurado, e é exatamente em Êxodo que Deus propõe, diz Moisés, construa um tabernáculo para mim no deserto. O tabernáculo que você vai construir para mim no deserto, Moisés, ele vai ser móvel, não vai ser algo construído e parado, ele vai ser móvel. E lá em Números, capítulo de número 9, capítulo de número 10, esse tabernáculo está sendo construído. E esse tabernáculo é móvel, mas tinha uma nuvem, irmãos, que ficava em cima do tabernáculo. E o capítulo 9 de Números, versículo 15 em diante, a Bíblia diz que sempre, versículo 17 do capítulo 9 de Números, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel assentavam o seu arraial. O versículo 21 do capítulo 9 de Números diz, porém, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava, a nuvem se alçava pela manhã, e partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partia. Versículo 22, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, os filhos de Israel se alojavam e não partiam, segundo ela, partiam. Ou seja, tinha uma nuvem em cima do tabernáculo, eles montavam, era desmontável o tabernáculo, eles montava o átrio, onde tinha um altar de sacrifício, e onde tinha a bacia para lavar as mãos, montava o lugar santo, onde tinha o candelabro, onde tinha o altar de incenso, e onde tinha a mesa de pães, montava o santo dos santos, onde tinha a arca que era a presença de Deus. Mas daqui a pouco a nuvem começava a mexer e movia. Quando a nuvem começava a mover, tinha que desmontar tudo e tinha que seguir aquela nuvem. Às vezes ela parava 2 anos, às vezes ela parava 3 anos, mas às vezes ela parava 2 semanas. Imagine o trabalho para montar e desmontar o tabernáculo do deserto. A nuvem no deserto
era o Espírito Santo de Deus mudando de endereço. Ele não está mais na criação, agora ele está no tabernáculo de Moisés, guiando o povo de Deus. Você não é guiado pelo prognóstico econômico brasileiro. Você não é guiado pelas ideias humanas, você não é guiado pelas propostas teológicas ou acadêmicas, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus guia a sua vida, você não anda mais segundo você quer, você anda segundo a nuvem, que é o Espírito Santo que orienta você. Se a nuvem para, você para, se a nuvem anda, você anda, se a nuvem move, você move, porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já disse a vocês que o meu livro em espanhol nasceu através de uma fala do Espírito cedo. Quando eu abri os meus olhos que o dia começou, o Espírito Santo bradou: traduza o seu livro para o espanhol. Nós somos guiados pelo Espírito. Eu estava aqui na oração essa semana, era 6 da manhã, nós viemos para orar, a gente já vem com roupa de caminhada para daqui caminhar, depois da oração, mas quando eu dobrei o joelho, estava tendo 2 velórios lá em Presidente Prudente, de 2 irmãos, 2 diáconos, um em cada igreja, e o Espírito Santo falou claramente quando eu dobrei o meu joelho: hoje você vai lá. E eu senti um desejo muito forte, terminou a oração, disse para minha esposa: eu não vou caminhar, vou deixar só a filha na escola, e eu estou indo para Prudente, mas o enterro é 8 horas, não vai dar tempo. Falei: vai dar tempo, porque Deus está mandando eu ir lá, eu vou lá. Corri em casa, botei um terno, irmãos, e isso é para crente, irmão, quem não é crente não crê nessas coisas. Aquele semáforo, toda Washington, todos abertos, desde a Brasil até o shopping, nenhum vermelho, para eu chegar em tempo, e verde, 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 e daqui para lá, Deus foi me dando a mensagem para falar naquele velório, Deus foi me dando a mensagem, quando eu cheguei lá, 15 minutos para acabar o culto, o pastor diz: irmão Jonas está aqui, ele vai dar uma palavra. Eu falei: eu sabia, Jesus, que o Senhor queria que eu estivesse aqui. E quando eu peguei aquele microfone, eu disse para ela: minha irmã, o pastor Billy Graham, quando faleceu, ele disse para o filho dele: o dia do meu velório não diga que eu morri, no dia do meu velório só diga que eu mudei de endereço. No dia do meu velório eu não morri, no dia do meu velório eu só mudei de endereço. Eu não morri, eu mudei de endereço, irmão. Eu cheguei lá e disse para ela: o teu marido não morreu, o teu marido só mudou de endereço. Oh, glória a Deus! E quando eu cheguei em casa, uma mensagem da família dizendo: pastor, o senhor não sabe como aquela palavra entrou no nosso coração, acalmou a nossa alma. Não é eu, é a nuvem do Espírito Santo guiando. Vai para cá, vai para lá, faça isso, fala isso. Oh, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Saí de lá, atravessei a cidade, cheguei num outro local. E chegando ali, trouxe uma palavra para a família. Quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei na verdade no velório, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. E a irmã Sara se derramou em lágrimas, me abraçou e disse: o senhor não tem noção de quanto meu esposo te amava, e fez elogios lá, gostava de ouvi-lo pregar e tal. E eu saí de lá dizendo: Espírito Santo, obrigado, o senhor tem a direção da minha vida. Oh, meu irmão, não faz nada se a nuvem não mexer, não, só faz na direção do Espírito, só compra na direção do Espírito, só vende na direção do Espírito, porque o Espírito Santo está aqui esta noite, e Ele vai falar ao teu coração. No capítulo 10 de Números, Deus disse para o povo: ó, se 2 trombetas tocar, vamos dizer, 2, vocês tocam o trombone e trompete, vamos falar o trompete, os trombones também são bons, não vão diminuir, não. Trompete, os trompetistas, cadê os trompetistas? O trompete, olha lá, tocou 2 trompetes, é para a congregação toda se reunir. Tocou um trompete só, é somente para os príncipes, ou seja, os obreiros se reunir. Retiniu o trompete só uma vez, é a turma da banda do sul. Retiniu o trompete 2 vezes, é da turma do oriente. Ou seja, o povo de Israel estava lá, ouvindo o toque do trompete, do trombone, dos saques e outros instrumentos.
Tocou uma vez, todo mundo junto. Tocou duas vezes, sabia que era só os príncipes. Retiniu uma vez, era o povo desse lado. Retiniu outra vez, era o povo desse lado. O toque da trombeta no deserto representa o Espírito Santo de Deus. Eu preciso saber ouvir o toque da trombeta. Qual é o toque do Espírito Santo? É para eu orar? É para eu ler a Bíblia? É para eu jejuar? É para eu pregar? É para eu visitar? É para eu fazer? É para eu ir? É para eu não ir? Ó Espírito Santo, nos dá a direção nesta noite. Um dia Davi estava lutando contra os filisteus e Deus disse: Senhor, posso ir contra os inimigos? E Deus disse: vai. E ele foi, e diz a Bíblia que ele venceu. Mas os filisteus voltaram contra Davi, e ele disse: Senhor, posso ir contra os meus inimigos? Deus disse: não. Mas como assim, Deus? Não, você vai ficar parado, e você vai ficar ouvindo o barulho da copa das amoreiras. Tem umas árvores de amoreira, elas vão ficar, na hora que eu começar o barulho da copa das amoreiras, aí você vai. Enquanto não tiver barulho na copa das amoreiras, você não vai. Mas quando você ouvir o barulho da copa das amoreiras, você vai. Essa noite o barulho da copa das amoreiras está balançando aqui nessa igreja. É o Espírito Santo dizendo: vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu sou o teu Deus. Vai, porque eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustenho com a minha destra fiel. Quem pode adorar a Jesus, levanta a mãozinha para o céu e dá glória a Deus, porque o Espírito Santo muda de endereço. O primeiro endereço dele é o universo. Pois ele mudou de endereço, foi para o tabernáculo, mas ele mudou de endereço de novo. Ele foi para o templo construído por Salomão em 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. É lá, irmãos, no templo de Salomão que ele mudou, que Salomão estava com as mãos estendidas para o céu em 2 Crônicas 7,14, e é lá que Deus usou Salomão para dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o Espírito Santo mudando de endereço. O Espírito Santo está aqui hoje, o endereço dele é na Júlio Mesquita 809. Aproveita para adorar Jesus, porque o Espírito Santo está aqui essa noite. Foi ele que encheu a Oliabe, foi ele que encheu a Bezalel de sabedoria para construir o templo. É ele que me enche de sabedoria para eu trabalhar com as linhas acadêmicas do doutorado. É ele que me enche de sabedoria para pregar a palavra de Deus em tantos púlpitos que ele já me levou. É ele que me enche de sabedoria para conduzir o meu casamento, para conduzir os meus filhos, para conduzir a igreja. Não sou eu, mas é o Espírito Santo em mim. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te dá habilidades para você possuir riqueza. Levanta a mão para o céu, porque é a palavra profética. O Espírito Santo de Deus te dará habilidades para você possuir riquezas, habilidades que virão nas tuas mãos, porque o Espírito é criativo. Se prepara, porque ele vai te habilitar para coisas grandes. Quem recebe a palavra, levanta a mão e agradeça e exalta e louva o nome do Senhor. O Espírito Santo orientou, falou: o altar de sacrifício é no átrio, tá? Porque o altar de sacrifício representa o sacrifício de Jesus. Depois vocês vão andar mais um pouquinho, no átrio vai ter a bacia, vocês vão lavar a mão. O Espírito Santo falou: a bacia vai ficar aqui, porque lavar a mão é sinal de santidade. Vocês vão entrar mais um pouquinho e vocês vão chegar no lugar santo. Eu quero que desse lado fique o candelabro, porque o candelabro representa a pessoa do Espírito Santo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eram 7 pontas, todas acesas com azeite por baixo. Era o Espírito Santo iluminando o ambiente. Aí o Espírito Santo falou: desse lado eu quero a mesa com 12 pães, porque os 12 pães representam a palavra de Deus. É o Espírito Santo que colocou lá.
Depois vocês vão entrar um pouquinho mais e vai ter o altar de incenso. O que é o altar de incenso, Espírito Santo? É o altar de adoração. Esse cheiro de adoração vai chegar às narinas de Deus. Esse louvor de adoração vai chegar como boa música aos ouvidos de Deus. Quem pode dar um brado de adoração para Deus ouvir? Quem pode ter um cheiro de glória a Deus, para Deus sentir o aroma da adoração da igreja? Levanta a tua mão e adore ao Senhor. Ele está aqui essa noite. O altar de sacrifício no átrio, a bacia no átrio, entra no lugar santo, candelabro, altar de incenso, mesa dos pães. Agora o Espírito Santo falou: agora o lugar santo dos santos vai ficar a arca. Diga comigo: a arca era feita de madeira, mas revestida de ouro. Diga bem alto: feita de madeira, revestida de ouro. A madeira fala da humanidade de Jesus, o ouro fala da divindade de Jesus. Quando olhava-se para a madeira, era o Cristo com sede. Quando olhava para o ouro, era aquele que é a fonte que jorra para a vida eterna. Quando olhava para a madeira, era o Cristo com fome. Quando olhava para o ouro, era o Cristo que é o pão vivo que desceu do céu. Quando olhava para a madeira, era o Cristo assentado sobre um jumentinho, entrando em Jerusalém. Quando olhava para o ouro, era o Cristo assentado num cavalo branco, e na sua perna escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando olhava para a madeira, era o Cristo com uma coroa de espinhos, mas quando olhava para o ouro, era o Cristo com a coroa de glória. Quando olhava para a madeira, era o Cristo crucificado, mas quando olhava para o ouro, era o Cristo glorificado. Ele foi madeira, ele é ouro. Ele foi madeira, ele é ouro. Ele se fez homem, mas ele é Deus. Ele se fez pequeno, mas ele é grande. Ele se fez nada, mas ele é tudo. Ele se fez fraco, mas ele é forte. Ele teve fome, mas ele é pão. Ele teve sede, mas ele é água. Ele se fez pecador, mas nunca pecou, e ele salvou-nos e nos livrou do inferno. Se eu fosse você, já estava com a mão levantada adorando esse Deus. Oh, glória ao Senhor. Diga bem alto: eu sou feito de madeira, mas sou revestido de ouro. Aleluia. Eu sou feito de madeira, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou pecador, eu falho. Eu não tenho um dia que eu posso pecar com o olhar, com os lábios, com o ouvido. Eu sou feito de madeira, mas eu sou revestido com a presença. Eu sou revestido com a santidade. Eu sou revestido com a graça de Deus. Eu sou revestido pelo poder de Deus. Eu estou pregando aqui, eu tenho total certeza de que eu sou um pregador feito de madeira, mas eu estou sentindo o revestimento do ouro sobre o meu redor. Eu estou sentindo que Jesus está aqui comigo nesse altar, porque eu sou madeira, mas eu sou ouro. Então quando eu sou madeira e eu quero me sentir uma madeira, parece que o diabo diz: você não vale nada. Aí eu lembro, eu tenho o ouro da palavra, eu tenho o ouro da graça, eu tenho o ouro da presença. Mas quando eu estou desse lado, eu tenho ouro, o diabo diz assim: você está se achando? Você se acha a última bolacha do pacote? Aí o Espírito Santo diz: não se esqueça, revestido de ouro, mas você é feito de madeira. Você não é nada. Sem Deus você não chega, sem Deus você não prega, sem Deus você não faz nada. É ouro e é madeira e é ouro, é humilhação e exaltação, e assim a gente vai levando a nossa vida. Tem dia que você acorda, parece que você é pura madeira, mas você vai para a oração, o ouro da graça vem sobre você, reveste você, enche você, abençoa você, e você diz: glória a Deus, porque o Espírito Santo está morando dentro da minha vida. Mas eu termino essa mensagem e eu digo que há um quarto endereço do Espírito Santo. O primeiro endereço, o universo. O segundo endereço, o tabernáculo. O terceiro endereço, o templo de Salomão. O quarto endereço, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, é o quarto endereço do Espírito Santo. 1 Coríntios 3 e 16. Vamos comigo, igreja, como está no Data Show? 1, 2, 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita. Qual é o endereço do Espírito? Qual é o endereço do Espírito?
É só você olhar para o lado. É só olhar para cá, é só olhar para aqui, esse obreiro, é só olhar. O Espírito mora aí dentro, pastor Moisés. Esse é o endereço dele, ele mora aí, ele mora aí. É o novo endereço do Espírito. Você é endereço de Deus. Você é endereço de Deus. Você, diga para duas pessoas do seu lado: você é endereço de Deus, rapaz. Você é endereço de Deus. O Senhor mora dentro de você. Você é endereço de Deus. Ah, Espírito Santo. João 14,16, eu li no começo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não o vê, não o conhece, mas você conhece, porque Ele habita com você, Ele está dentro de você. O endereço do Espírito não é mais o universo, o endereço do Espírito não é mais o tabernáculo, o endereço do Espírito não é mais o templo de Salomão, o endereço do Espírito é nesse corpo, é nessa alma, é em você. Você carrega a presença de Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Você carrega a presença de Deus no seu coração. Quando você chegar no céu, você vai ter um monte de curiosidade. Vai ou não vai? Quem vai querer conversar com toda a turma lá do céu? Quem vai? Eu vou. Você vai perguntar para Noé: como é que foi construir a arca? Você vai perguntar para Abraão: como é que foi andar pela fé? Você vai perguntar para Daniel: como é que foi você estar na cova e os leões estarem com a boca fechada? Você vai perguntar para Jeremias: como é que é Deus te esconder? Você vai perguntar para Jó: como é que ia perder tudo e mesmo assim adorar? Você vai perguntar para Moisés: como é que ia ver o mar vermelho se abrir? Você vai perguntar para Josué: como é que ia ver o Jordão se abrir e as muralhas de Jericó descer? Mas eles vão olhar para você e vão falar: e como é que ia ter Deus dentro? Me fala que eu não sei. Como é que é ter Deus dentro? Como é que é carregar a glória de... Me explica, que eu não sei. Porque o Espírito Santo só começou a morar depois que Jesus subiu. Quando Ele subiu, o Espírito desceu. Quando Ele chegou lá, o Espírito desceu. Quando Ele subiu, os portais se abriram e os anjos disseram: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, entradas eternas, porque está chegando o Rei da Glória. E o outro grupo dizia: mas quem é este Rei da Glória? E o outro grupo dizia: o Senhor forte, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. E o outro grupo dizia: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus entra levando as marcas da cruz, o Espírito Santo diz: a gente se vê no arrebatamento. Até mais, Pai, até mais, Filho, eu estou descendo, eu vou para o cenáculo. E Ele chega em Atos 2, Ele enche a igreja de poder, e hoje à noite Regente Feijó está cheia do Espírito Santo, porque Ele mora dentro. Coloca a mão no teu coração assim, coloca a mão no teu coração assim e diga: Pai, eu te dou graças, porque eu carrego a tua presença. Diga para alguém: você carrega a presença de Deus. Você está na escola, a presença está lá. Você está na universidade, a presença está lá. Você vai lá na empresa trabalhar, está carregando a presença. Você vai para o ônibus, está carregando a presença. Você está em cima da bicicleta, a presença está com você lá. Você está dentro do carro, a presença. Você é um crente que carrega a presença do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo tem endereço, e o endereço é o meu coração.